Sejam bem-vindos a este culto. Este culto é muito especial. Hoje celebramos o dia de Pentecostes, data na qual lembramos a vinda do Espírito Santo, dando assim início à Igreja Cristã. A palavra bíblica de saudação nos diz: "Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra." Atos, capítulo 1, versículo 8. Como nos diz o texto, o Espírito de Deus soprou, dando poder às suas testemunhas em cada um dos cantos e lugares deste mundo. Ainda hoje, este Espírito sopra e nos conduz. Por isso, somos constituídos como Igreja de Jesus Cristo, para pregar sua mensagem em qualquer lugar que estivermos. Nós, jovens da comunidade de Sinop, queremos celebrar este culto como testemunho nosso, de que também fazemos parte da Igreja de Cristo, com nossos dons, talentos e nossa alegria. Reunimos-nos como família cristã, em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia e noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que congrega todos neste dia, enche-nos de paz e amor e de alegria. Bondoso e misericordioso Pai, gratos te somos, pois hoje nos reúnes em tua presença. Gratos te somos, pois tem nos conduzido na caminhada cristã, mesmo quando temos falhado ou nos desviado da tua vontade e querer. Por nossos pecados, queremos te pedir perdão. Perdão, Senhor, pois deixamos de olhar para o caminho que tem nos preparado e os nossos pés vacilaram. Perdão quando outras coisas nos pareceram mais prioritárias do que as que vêm de ti e acabam nos desviando do verdadeiro foco. Perdão quando deixamos de orar e colocar tudo em suas mãos, quando deixamos de buscar em tua palavra o refrigério e o consolo para a alma. Por cada um de nossos pecados que nos afastam de ti e do teu querer para o nosso caminhar, nós te pedimos perdão. Assim, Senhor, limpa-nos e renova-nos para a caminhada. Senhor Deus, gratos te somos pelas bênçãos que tu nos dás, dia após dia. Gratos te somos pelo teu amor e condução dada a teu povo. Por tudo isso te pedimos que o teu Espírito Santo esteja no meio de nós, nos dando discernimento e sabedoria diante da tua palavra. Que ele motive nossos corações e mentes a ações concretas. Isso nós te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. O Salmo 32, versículo 5, nos diz: "Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado." Quando chegamos a Deus de forma humilde e lhe pedimos perdão de nossos pecados, Ele ouve o nosso clamor, nos perdoa e nos renova para a caminhada cristã. Assim eu anuncio o perdão dos nossos pecados, não em meu nome, mas no nome do Trino Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Te encontrar, pra te ouvir, pra me render mais uma vez. Não temerei, não vou fugir, vou aceitar o teu querer. Eis-me aqui.
cantar, me refaz de novo e mais uma vez, moldando o meu coração ao teu, ao teu. Eu abro mão de decidir o que é melhor, vem governar meu coração. És o meu Deus, o meu Senhor, dono de mim, e mais ninguém me ama assim. Tua voz aquece o meu coração, devolve a vida, a razão, e me faz cantar, me refaz de novo e mais uma vez, mudando o meu coração ao teu, ao Ouçamos a palavra de Deus conforme o Evangelho de João, capítulo 20, os versos de 19 até 23. Naquele mesmo domingo à tarde, os discípulos de Jesus estavam reunidos de portas trancadas, com medo dos líderes judeus. Então Jesus chegou, ficou no meio deles e disse: "Que a paz esteja com vocês." Em seguida, lhes mostrou as suas mãos e o seu lado. E eles ficaram muito alegres ao verem o Senhor. Então Jesus disse de novo: "Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês." Depois soprou sobre eles e disse: "Recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados são perdoados. Mas se não perdoarem, eles não são perdoados." Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, Jesus, seja o centro, minha esperança e canção. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja a visão, meu caminho e direção.
Ouçamos também a leitura de 1 Coríntios 12, de 4 a 11. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas é um só e o mesmo Espírito quem dá esses dons. Existem maneiras diferentes de servir, mas o Senhor que servimos é o mesmo. Há diferentes habilidades para realizar o trabalho, mas é o mesmo Deus quem dá a cada um a habilidade para fazê-lo. Para o bem de todos, Deus dá a cada um alguma prova da presença do Espírito Santo. Para uma pessoa, o Espírito dá a mensagem de sabedoria, e para a outra, o mesmo Espírito dá a mensagem de conhecimento. Para uma pessoa, o mesmo Espírito dá fé, e para a outra dá o poder de curar. Uma pessoa recebe o Espírito poder para fazer milagres, e outra recebe o dom de anunciar a mensagem de Deus. Ainda outra pessoa recebe a capacidade para saber a diferença entre os dons que vêm do Espírito e os que não vêm dele. Para uma pessoa, o Espírito dá a capacidade de falar em línguas estranhas, e para outra, ele dá a capacidade de interpretar o que essas línguas querem dizer. Porém, é um só, e o mesmo Espírito quem faz tudo isso. Ele dá um dom diferente para cada pessoa, conforme ele quer. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Estimados irmãos, estimadas irmãs, é uma alegria nós podermos ouvir a palavra de Deus nesse dia tão especial, dia de Pentecostes. É uma alegria ainda maior poder celebrar esse culto junto com os nossos jovens. Para a reflexão do dia de hoje, eu quero iniciar contando uma pequena história. Conta-se que havia uma família pobre e piedosa que morava no interior e vivia da agricultura. O pai, a mãe e os 4 filhos trabalhavam de sol a sol. E mesmo assim, passavam dificuldades. A terra onde plantavam era pouca, já estava fraca, desgastada. De tudo que colhiam, ainda tinham que entregar uma parte ao proprietário da terra. Os preços dos produtos não ajudavam. Quando colhiam mal, o preço subia. Quando colhiam bem, os preços baixavam. E à medida que o tempo passava, eles iam ficando cada vez mais empobrecidos. Os 2 filhos mais velhos ainda tiveram a oportunidade de aprender a ler e escrever razoavelmente. Os 2 filhos mais novos já tiveram que parar os estudos muito cedo para poder trabalhar junto no sítio da família. Os livros já estavam caros demais e a família acabou por encerrando os estudos das crianças muito cedo para poder sobreviver. Ultimamente, o pai andava preocupado. Ele não era lá muito bom em fazer contas, mas tinha aprendido o suficiente para saber que a conta do armazém estava aumentando cada vez mais. A colheita dificilmente chegaria para equilibrar as despesas. O pior é que a esposa estava adoentada
e já haviam gasto muito dinheiro com médicos e medicamentos. Também ela andava preocupada. Ela notou que o seu marido estava desanimado, depressivo. O que consolava era a sua fé em Deus. Ela tinha certeza de que tudo o que acontecia com ela e com sua família, de alguma forma, estava sob o cuidado e era da vontade de Deus. Mesmo que eles não estivessem mais muito ativos, muito participativos na comunidade, a sua vida de fé ainda estava acesa. Com a igreja deu-se o seguinte: ambos eram de família evangélica, de casa, casaram na igreja, tiveram seus filhos, batizaram. E no começo estavam conseguindo manter também a sua contribuição, mas com o tempo foi ficando cada vez mais difícil. E por fim eles resolveram continuar sendo sócios da igreja somente até que os filhos fossem confirmados. Agora já fazia alguns anos desde que eles não participavam mais ativamente da comunidade. Mas, como já foi dito, continuavam a sua vida de fé, mesmo que de forma precária em casa. Eles tinham fé de que, se Deus quisesse, um dia a vida deles iria melhorar. Se as coisas não estavam indo melhor, é porque o destino deles era mesmo ser pobres para o resto da vida. Assim resumia-se a vida de fé desta família. Aqui eu concluo essa história. Uma história fictícia, uma história inventada, mas com várias pitadas de verdade. Eu contei ela para podermos entender melhor a mensagem de Pentecostes, a mensagem da presença criadora, transformadora e vivificadora do Espírito Santo de Deus nesse mundo. O texto indicado para este final de semana, de 1 Coríntios, nos diz que o Espírito Santo concedeu dons e recursos para cada um de nós, visando um fim proveitoso, conforme diz o versículo 7. O texto também diz que esses dons que nós recebemos são diversificados e que por isso também há diversidade na realização e que é o mesmo Espírito Santo de Deus que opera tudo em nós. Se nós pensarmos na situação da família da história, não há como negar que é uma história de vida difícil. Eles estão desanimados e conformados com sua situação e parecem incapazes de acreditar na possibilidade de mudança. A vida de sofrimento os levou a serem assim. E essa maneira de crer, para eles, era o que eles conheciam. Para eles, a fé se transformou numa atitude de submissão a esse Deus que parece mais com o destino do que com o Deus vivo que nós conhecemos. Ao invés de ser uma força que os anima a buscar mudança e renovação, eles simplesmente desistiram de lutar. Também nós, muitas vezes, ficamos assim, desanimados diante das dificuldades da vida. A fé, muitas vezes, é mais um consolo barato, de faz de conta, do que uma força motivadora para a vida. No hino inicial nos diz que o Espírito Santo de Deus é um vento que sopra, que anima, que faz viver, que coloca a vida em movimento, que nos desafia. É verdade que existem problemas e situações que nós não podemos mudar, como, por exemplo, uma doença incurável, e parece que essa situação da pandemia também é assim. Nesse caso, a fé é a força que o Espírito Santo nos dá para suportarmos estes tempos de aflição e de angústia. Por outro lado, existem situações que podem sim ser mudadas e transformadas. E nesse caso, precisamos pedir que o Espírito Santo nos dê uma fé que nos ajude a buscar uma saída, uma fé motivada, ativa, participativa, uma fé que movimenta. E essa fé de desânimo, de resignação, não foi a fé que nos prometeu Jesus Cristo quando ele prometeu o Espírito Santo. Ele nos prometeu uma fé que dá força para lutar por uma vida justa, por uma vida melhor, por uma vida digna. Pentecostes nos lembra que o Espírito de Deus é um Espírito que dá ânimo, que dá força ao cansado, que ajuda a ter esperança onde parece não haver mais motivo para esperar nada. Crer no Espírito Santo significa jamais entregar os pontos, mesmo que a situação seja difícil. Crer no Espírito Santo, todavia, não significa esperar que Deus faça tudo por nós. Significa, isso sim, ter certeza de que Deus combate ao nosso lado,
de que Deus caminha conosco. Significa saber que Deus está conosco em toda e qualquer situação. E assim, o que hoje parece impossível, amanhã pode tornar-se uma realidade. O Espírito Santo, através dos dons que Ele nos dá, nos capacita para suportarmos com paciência as situações que não podem ser mudadas, mas nos capacita igualmente a lutar com persistência, perseverança e firmeza contra as situações que sim podem ser mudadas. O culto de hoje está sendo celebrado pelos jovens da comunidade de Sinop. É motivo de grande alegria, como eu já falei, pois uma comunidade que tem jovens participativos, ativos e engajados é uma comunidade viva. É uma comunidade dinâmica, é uma comunidade que não para no tempo. Algumas características dos nossos jovens são exatamente estas. Nossos jovens são dinâmicos, são fortes, são determinados, são sonhadores, são inconformados. Tantas outras características. Mas eu quero falar dessas rapidamente. A nossa igreja, a nossa comunidade precisa ser assim, precisa ter essas características, precisa ser dinâmica. Ou seja, não ficar parada, imóvel, estática, conformada com o que está acontecendo, vendo a vida passar. Uma comunidade precisa ser forte, buscar a transformação da realidade a partir do agir, a partir do envolvimento e do engajamento, a partir da fé, a favor da justiça, da dignidade e da vida. Uma comunidade precisa ser determinada, não deixar-se abater pelas dificuldades momentâneas, arregaçar as mangas e servir a Deus com os dons que Ele nos deu em toda e qualquer situação. Uma comunidade precisa ser sonhadora. Uma igreja que sonha é uma igreja viva, é uma igreja de futuro. Nós não podemos ser uma igreja que vive de lembranças e de passado. É bom sim, o passado, a história, é o retrovisor da nossa vida. Mas nós queremos ser uma igreja que sonha com o futuro. E os jovens nos ensinam isso. Nós precisamos ser uma igreja inconformada. Paulo nos diz e nos alerta para não nos conformarmos com esse mundo ou não nos deixarmos conformar pela situação que aí está. Precisamos constantemente avaliar as coisas e buscar transformá-las a partir da realidade de Cristo. Isso me lembra do surgimento da Igreja Luterana, com o movimento da Reforma, em especial com Lutero. O surgimento da Igreja Luterana deu-se devido a uma busca incessante por uma igreja diferente, por uma igreja mais viva, por uma igreja mais envolvida, mais engajada, por uma igreja que está em movimento, que sente o agir do Espírito Santo. Lutero propôs algumas mudanças depois de estudar a palavra de Deus e de refletir nela. Dentre elas eu quero destacar algumas. Uma delas, Lutero determinou que a pregação fosse na língua do povo e não mais em latim. Uma grande mudança para a sua época, uma mudança de paradigma. Lutero traduziu a Bíblia para a língua do povo, para que cada um pudesse ler e interpretar a palavra de Deus em sua casa, com sua família. Outra grande transformação, outra grande mudança. Lutero incentivou a criação de escolas para que todos pudessem aprender a ler e escrever, inclusive as meninas que na época não tinham esse direito. Lutero reafirmou que Cristo é o único intermediário entre Deus e os seres humanos. Lutero valorizou o trabalho cristão na sociedade, tanto o trabalho profissional como a busca de soluções para os problemas sociais. São trabalhos que agradam a Deus, diz Lutero, pois servem ao próximo. A vida de fé no dia a dia deve ser orientada unicamente pela palavra de Deus. Outro grande pensamento, outra grande descoberta de Lutero para a sua época. Esta palavra de Deus recebeu a sua interpretação definitiva em Cristo Jesus, na boa nova do Evangelho. Nenhuma pessoa é perfeita na tomada de decisões, nós erramos e falhamos. Por isso precisamos do perdão de Deus, que Ele concede graciosamente, sem exigir nada em troca. Também isso Lutero destacou, também isso foi uma mudança de mentalidade, foi uma mudança de realidade, a partir da descoberta de uma igreja, de uma fé viva e motivada. O Espírito Santo de Deus agiu nos primeiros discípulos, nos primeiros cristãos, lá em Pentecostes, e transformou uma realidade, um movimento que trouxe uma nova perspectiva. O Espírito Santo de Deus perdurou e trabalhou na vida das pessoas por séculos, nos últimos 2000 anos, fazendo com que a sua palavra seja anunciada. O Espírito Santo de Deus agiu em Lutero,
E tantos outros reformadores e tantos outros estudiosos da palavra, tantos outros pregadores nestes tempos todos que passaram. E o Espírito Santo continua agindo hoje, através de mim e através de ti. Através do nosso testemunho de fé, através da nossa ação engajada e comprometida com a vida. Não deixemos que a fé seja para nós como para aquelas pessoas da história que eu contei no início. Apenas um faz de conta, apenas um consolo barato para situações difíceis. Não permitamos que a nossa fé se transforme em algo frio, morto, sem dinâmica, sem força e sem ânimo. Vamos orar e pedir que Deus reacenda todos os dias essa chama maravilhosa em nossa vida. Vamos orar para que Deus continue enviando o seu Espírito Santo sobre este mundo e que ano após ano, década após década, século após século, sua palavra seja pregada e a vida de muitas pessoas seja transformada. Oramos e pedimos que o Espírito Santo continue agindo na vida dos nossos jovens, que continue se envolvendo na comunidade, que continue participando e dando testemunho da sua fé. Sejamos nós como os jovens, animados, dinâmicos, determinados, inconformados, felizes, dispostos e prontos para tudo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos capacite e que Deus assim nos dê a sua paz. Amém. A missão de Deus é a nossa paixão. Todo mundo tem uma paixão. Para algumas pessoas, a paixão é o futebol. Para outras é viajar. E ainda há quem tenha paixão pela música. Mas a nossa paixão é a missão de Deus. Essa missão fala da paixão de Deus pelo ser humano, solidarizando-se conosco em Jesus Cristo. E nós expressamos essa paixão por meio de ofertas para o Fundo de Missão no País Pastor Homero Severo Pinto. Este fundo contribui diretamente para o fortalecimento do planejamento missionário, instrumento de fortalecimento da ação missionária da comunidade. Especificamente, o apoio à qualificação de lideranças e do encontro de coordenadores e coordenadoras sinodais de planejamento missionário. Contribua com a sua oferta, que hoje é destinada ao Fundo de Missão no País Pastor Homero Severo Pinto. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar, e eu não temerei, pois no controle tu estás. No controle estás, no controle tu estás, no controle tu estás. És meu pastor e nada faltará. As águas calmas me levarás, trazendo paz ao meu viver. E pela mão vais me guiar quando no vale eu passar. Eu não temerei, pois
Oramos pela Eduarda de Marcelândia, em que a família agradece a Deus por sua recuperação e pede que Deus continue cuidando dela. Oremos. Amado Deus, obrigado por esse momento de culto. Fomos abençoados por Tua palavra mais uma vez. Ajuda-nos, como jovens, a testemunharmos com alegria e determinação o Teu amor, levando à transformação da realidade que nos cerca. Intercedemos por todos os motivos de sofrimento, de dor, luto e pesar. Lembramos daqueles que estão em busca de tratamento para a sua saúde, em especial lembramos da Eduarda, e daqueles que choram a dor da saudade, dos que estão aflitos e angustiados por conta da pandemia. Incluímos nessa oração, de forma especial, todos aqueles que estão empenhados pela busca de um tratamento para essa doença que assola o mundo. Não nos deixe perder a esperança e a fé. Fortalece-nos. Oramos por nossa igreja e por todos aqueles que pregam Tua palavra mundo afora. Oramos por todos os jovens para que eles sejam instrumentos do Teu reino. Que eles se entreguem a Ti, Senhor, e sintam-se felizes e alegres, e vivam o dom das suas vidas com generosidade. E tudo mais incluímos na oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Como forma de bênção, também queremos deixar uma mensagem que nós, jovens da Juventude Evangélica de Sinop, gravamos para todos vocês, intitulada Gratidão. Também fica aqui o nosso agradecimento para todos os jovens que participaram do vídeo, também auxiliaram no culto. Isso é muito gratificante saber também que todos podem assim nos ajudar. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Amém. Ei! Você acha que hoje é realmente só mais um dia na sua vida? Não é apenas mais um dia, é o dia que é dado a você, hoje. Ele é dado a você, é um presente, é o único presente que você tem nesse exato momento, e sua única resposta apropriada é a gratidão. Se você não fizer mais nada, mas apenas cultivar a gratidão por esse presente que esse único dia é, se você responder como se fosse o primeiro dia em sua vida, ou quem sabe o último, então você terá vivido o dia de hoje muito bem. Comece abrindo seus olhos e se surpreenda, porque através deles é que você pode ver essa incrível escala de cores que é constantemente oferecida a nós. Olhe para o céu, nós raramente olhamos para o céu. Note como ele se transforma de momento em momento, com as nuvens chegando e indo. Esse dia de hoje é um tempo único e nunca mais haverá um tempo exatamente igual. Abra seus olhos, olhe para isso. Olhe para o rosto das pessoas que você conhece. Cada uma tem uma incrível história por trás de sua face. Uma história que você nunca poderá conhecer inteiramente. Abra seu coração para o incrível presente que a civilização nos dá. Quando apertamos um botão, a luz elétrica, e quando abrimos uma torneira, a água potável. Isso é um presente que milhões e milhões de pessoas no mundo nunca vão experimentar. Esses são apenas alguns pontos do enorme número de presentes para os quais podemos abrir nosso coração. Eu desejo que você abra o seu coração para todas essas bênçãos e deixe fluir através de vocês. Para que todos que venham te encontrar nesse dia sejam abençoados por você. Apenas pelos seus olhos, seu sorriso, seu toque, apenas por sua presença. Deixe a gratidão fluir em bênçãos ao seu redor. Então, esse será realmente um bom dia. Espírito, enche
encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.